Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade para trabalhar hoje o último capítulo do profeta Oséias, terminando com este último capítulo todos os profetas menores. É o nosso 14º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 14, do versículo de 1 a 10. Ouçamos o texto do profeta. Samaria, esse aqui é o nosso 14º encontro. Samaria vai pagar, pois revoltou-se contra o seu Deus. Cairão sob a espada, os seus filhos serão esmagados e suas mulheres grávidas terão seus ventres rasgados. Convertam-se. Israel, converta-se para Javé, seu Deus, pois você tropeçou na sua própria culpa. Preparem as palavras e convertam-se a Javé. Digam-lhe: perdoa toda a nossa culpa, aceita o que é bom e te ofereceremos o fruto de nossos lábios. Não é a Síria que nos salvará. Não montaremos mais cavalos. Jamais chamaremos novamente de nosso Deus a um objeto feito por nossas próprias mãos, pois é em ti, só junto de ti, que o órfão encontra compaixão. Eu vou curar a sua apostasia, vou amarrá-los de todo o coração, pois a minha ira se apartou deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e estenderá raízes como o cedro do Líbano. Seus galhos crescerão, seu esplendor será como a de oliveira, e seu perfume será como do cedro do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra, farão reviver o trigo, florescerão como videiras, e serão famosos como o vinho do Líbano. Efraim, que tenho eu ainda a ver com os ídolos? Sou eu que tenho uma resposta e olho para você. Sou como cipreste frondoso, o fruto de você. É de mim que ele nasce. Para entender o livro. Versículo 10. Quem é sábio, entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos de Javé são retos. Os justos caminham por eles e os maus neles tropeçam. Então vamos fazer essa nossa exposição do profeta Oséias. Versículo 1. Samaria vai pagar, pois revoltou-se contra o seu Deus. Cairão sobre a espada e seus filhos serão esmagados, e suas mulheres grávidas terão seus ventres rasgados. Samaria é a capital de Israel, reino do norte, em que o castigo de Efraim cairá sobre ela. Rasgar o ventre das mulheres grávidas, esmagar as criancinhas, são traços cruéis das guerras. O reino do norte será castigado. O pagamento será a vitória da morte. Não só os soldados que vão cair em batalha, mas também os filhos que serão esmagados, e as grávidas que terão os ventres rasgados, para não terem mais posteridades. O inimigo não terá piedade. O reino do norte se revoltou contra Javé. Fez sua escolha. Agora a consequência é a destruição. Convertam-se. Versículo 2. Israel, converta-se para Javé, seu Deus, pois você tropeçou na sua própria culpa. Um convite à conversão. Uma mudança de rumo. E uma volta a Javé, Elohim. Israel tropeçou por conta própria. Foi escolha dela. Foi escolha dele. A tentativa de um arrependimento final e a busca de uma união com Javé é a proposta que encontramos nesses versículos. O profeta aqui prediz a queda de Israel e sua submissão à Síria. Versículo 3. Preparem as palavras e convertam-se a Javé. Digam-lhe: perdoa toda a nossa culpa, aceita o que é bom e te oferecemos o fruto de nossos lábios. O retorno verdadeiro significa mais do que mero culto ritual externo e vazio.
Os sacrifícios deveriam representar arrependimento verdadeiro, expressado com oração, que Javé então aceitará. Preparem as palavras, isto é, para o perdão, e convertam-se a Javé. Humildemente se pede perdão e se propõe a mudança de vida. As palavras, isto é, os frutos dos lábios, que Deus havia rejeitado, a compensação com sacrifícios e holocaustos. Por isso o povo traz agora, como dom, a confissão dos lábios. Digam-lhe: perdoa a nossa culpa, aceita o que é bom e te oferecemos o fruto dos nossos lábios. A confissão dos pecados se torna aqui o substitutivo aos sacrifícios que foram rejeitados por Javé. Não porque são idólatras, mas porque eram vazios. Agora é pedida a confissão, a reparação, pedindo perdão com os lábios. Versículo 4. Não é a Síria que nos salvará. Não montaremos mais cavalos. Jamais chamaremos novamente de nosso Deus a um objeto feito por nossas próprias mãos. Pois é em ti, só junto de ti, que o órfão encontra compaixão. É uma montagem no hebraico de várias negações. Primeiro, não é a Síria que nos salvará. Segundo, não montaremos mais cavalos. Terceiro, não chamaremos novamente de nosso Elohim, o nosso Deus, a um objeto feito por nossas próprias mãos. A Síria sintetiza a política de alianças. Essas alianças não irão salvar Israel. A cavalaria sintetiza o poder militar. O poder militar não vai poder salvar Israel. Não serão as obras das mãos de um lado e Deus de Israel, Javé, de outro. As obras das mãos, as organizações criadas ou os ídolos não podem salvar. Só Javé pode salvar. Só Deus é salvador, é libertador. Não porque por méritos ou direitos dos seres humanos, mas porque ele se compadece dos fracos, os órfãos escolhidos por Javé. Israel se tornou órfão, porque ele abandonou seu pai, e agora só pode suplicar a compaixão de seu pai. Versículo 5. Eu vou curar a sua apostasia, vou amá-lo de todo o coração, pois a minha ira se apartou deles. Aqui vemos a resposta de Javé, em que se anuncia a vitória do amor sobre a cólera. Efraim se converteu fazendo sua confissão. Deus responde curando e devolvendo a saúde. Assim, Efraim vai poder florescer e dar fruto. Assim, Israel está doente, apostasia, sem esperança. Só Javé pode curar. Deus cura por amor, amando de todo o coração seu povo. Se trata de um amor gratuito. Javé deixou a ira de lado e perdoou seu povo. Versículo 6. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como um lírio e estenderá raízes como o cedro do Líbano. O nome do Líbano, o branco, evoca simultaneamente a montanha, o álamo e o incenso. Daí a menção à floresta, a árvore e o perfume. O Líbano, símbolo de força, esplendor e beleza. Deus vai ser propício a Israel. As imagens querem mostrar essa presença. Como orvalho da manhã, que para Israel o lírio floresce, então agora será forte e bem enraizado. Isto é, Israel terá estabilidade como as raízes do cedro do Líbano. O agir de Deus fará Israel renascer e se estabelecer.
Versículo 7. Seus galhos crescerão, seu esplendor será como a oliveira, e seu perfume será como o cedro do Líbano. Aqui, com essas imagens do mundo vegetal, nos faz lembrar que Javé, e não os Baals, Javé é aquele que dá crescimento. A imagem reflete a força e o carinho do amor de Deus. Versículo 8. Voltarão a sentar-se à minha sombra, farão reviver o trigo, florescerão como videiras e serão famosos como o vinho do Líbano. Israel resgatado e perdoado terá sua vida mudada, onde o povo de Deus se sentará à sua sombra, as bênçãos. Então, onde o povo de Deus se sentará à sombra, as bênçãos voltarão a Israel, no trigo, nas videiras e vinhos de boa qualidade. Esses temas de bênçãos encontramos também no livro do Cântico dos Cânticos. Versículo 9. Efraim, que tenho ainda a ver com os ídolos? Sou eu que tenho uma resposta e olho para você. Sou como cipreste frondoso. O fruto de você é de mim que ele nasce. Israel em vão se dirigiu às divindades da fertilidade, aos Baals. O Senhor agora se apresenta, Javé se apresenta, como árvore sempre verde. Sou como cipreste frondoso. Árvore sempre viva. Israel, em Javé, vai encontrar o fruto que procura. Javé é o verdadeiro Deus da fertilidade. Javé nada tem a ver com os ídolos, os deuses. O povo não precisa correr atrás do tronco, da lenha, idolátrico, pois é Javé e não os ídolos, os Baals, os deuses, não são eles, pois é Javé que dará o fruto que Israel procura. Se Efraim tem frutos, é graças a Javé. Versículo 10. Quem é sábio, entenda essas coisas. Quem é inteligente, compreenda. Porque os caminhos de Javé são retos. Os justos caminham por eles e os maus neles tropeçam. Não basta ler o livro de Oséias de forma superficial. É necessário sabedoria e inteligência para discernir as idolatrias e poder caminhar nos caminhos retos de Javé. Se não for assim, com este espírito de discernimento, os maus tropeçarão nos caminhos de Javé. Aqui termina, com uma reflexão sobre a mensagem de Oséias, mas só se consegue entender este livro quem tem inteligência e discernimento. O livro descreve o caminho reto de Javé. Não se trata de ciência, mas de sabedoria. O livro de Oséias gera em torno do primeiro mandamento do Decálogo. Não tenham outros deuses diante de mim. Não façam para vocês ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas, ou estão debaixo da terra. Não se prostrem diante desses deuses, nem sirvam a eles, porque o Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao versículo 6. Então, nós vemos que essa realidade, vamos supor, quando Salomão construiu o templo, ele colocou vários animais para embelezar o templo, várias flores, árvores para embelezar o templo. O problema não é esse, de ter essas imagens. O problema é atribuir essas imagens ser Deus. Israel cometia idolatria, adorando outros deuses, e assim rejeitava o seu Deus que o havia escolhido no Egito. Então havia uma renúncia daquilo que eles haviam propostos na aliança para servir outras divindades.
que Javé é o Deus de Israel e não aceita que outros deuses, outras divindades, pudessem assumir o lugar de Javé. E essas imagens refletiam essas divindades, esses deuses. Nada a ver com santo. Santo não é Deus, não é divindade, né? Infelizmente, as pessoas ainda empobrecidas querem citar determinados argumentos que não se sustentam dentro da própria Sagrada Escritura. Divindades, deuses, né? Deuses que eram representados com imagens de animais aquáticos, animais celestes, né? Que voam, animais terrestres, que representavam também imagens de pessoas, né? Então, essas realidades, esses deuses, né, não se pode existir em Israel. É o reconhecimento de que Javé é único e só a ele se deve servir. Não se submete a sua vida a nenhuma outra divindade. Só a Deus se deve servir. Então, esta é a mensagem do profeta Oséias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.